Olá, estamos iniciando nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques desta primeira edição pelo Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é para a política. Em jantar no Alvorada, ministros do Supremo Tribunal Federal dizem a Lula que nome fraco vai debilitar a corte. Jorge Messias aparece como um favorito para substituir Barroso, mas os magistrados preferem o senador Rodrigo Pacheco. E presidente e magistrados discutem a sucessão de Barroso. E o advogado-geral da União enfrenta a campanha por ex-presidente do Senado no tribunal. Agora também temos aqui um destaque sobre a economia. Presidente do Tribunal de Contas da União afirma que o governo Lula precisa tentar alcançar o centro da meta fiscal. Vital do Rego Filho critica a iniciativa de mirar o piso inferior e sugere mudança. E sobre a ditadura militar, aqui diz que o Ustra reflui com bolsonarismo 10 anos após a sua morte, porém, a apologia a torturador continua. E na Espanha, o Consulado da Espanha tem filas por cidadania há uma semana do fim do prazo da lei dos netos. Agora, falando sobre a editoria internacional, temos aqui um destaque para a guerra no Oriente Médio. Temos aqui na imagem um Hudi, que é o irmão de brasileiro morto pelo Hamas, diz que Israel deve tomar as terras de Gaza. Sobre o Rio de Janeiro, aterro do Flamengo completa 60 anos com praia em boa qualidade pela primeira vez no século. E na semana de moda, temos aqui essa imagem de modelos desfilando no Campo de Marte durante a São Paulo Fashion Week. E por último, temos também aqui uma matéria em destaque neste carrossel sobre a ilusão perfeita. Conheça os hologramas que revolucionaram a ciência das imagens e renderam também um Nobel a um inventor. Sobre o meio ambiente, desconfiança com créditos de carbono faz o mercado preferir projetos de restauro florestal. E a Polícia Federal aponta organização criminosa em maior fraude no setor, já investigada. Já de acordo com a pesquisa Datafolha, temos aqui também este assunto em destaque. A maioria quer que Lula proíba a exploração de petróleo na foz do Amazonas. E 77% concordam com a meta do governo de acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Agora, no Equador, uma explosão de carro-bomba deixa um morto. E o ministro do Interior fala em terrorismo. Corpo de bombeiros socorreu várias pessoas feridas no local e uma zona comercial agitada. E ainda falando sobre violência, agora em São Paulo, em depoimento, suposta serial killer confessa como matou 2 pessoas. A Ana Paula Veloso Fernandes, porém, nega outros 2 assassinatos creditados a ela. Temos também aqui uma chamada de capa que trata da diversidade nas empresas. Aqui afirma que empresas que voltaram atrás de diversidade não eram aliadas, afirma o diretor de fundo de equidade. O Giovanni Harvey afirma não estar apreensivo sobre o retrocesso no governo de Donald Trump. Sobre cinema, temos aqui a informação que Mostra de São Paulo resgata estreias de diretores, filmes históricos e clássicos em cópias restauradas. Na seção Pare para Ler, por que as pessoas usam ou se viciam em cannabis? E a pesquisa diz que genes estão associados. Um estudo mostra que pequena porcentagem das pessoas que experimentam desenvolvem um transtorno de uso, mas os riscos não são claros. No caderno Todas, temos aqui um destaque que o CNJ abre uma ação disciplinar após um magistrado dizer que mulheres estão loucas atrás dos homens. No caderno de Economia, temos aqui o primeiro destaque para o concurso público, que investigado por comprar um gabarito do CNU,
justifica a nota baixa na redação com letra feia. E, por outro lado, a defesa desse candidato não foi localizada e o irmão diz que aguarda o desfecho. Temos também outro destaque. Reag Investimentos anuncia a venda de controle acionário para Arandu Partners. O grupo passa por venda de empresas após investigações da Operação Carbono Oculto. E ainda na economia, o ministro Luiz Marinho afirma que o governo está comprometido com o fim da escala 6x1 e o projeto de lei reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e implementa a escala 5x2. Também temos aqui um destaque para a inteligência artificial. Nessa matéria aborda aqui o seguinte: por que cada vez mais analistas falam em bolha da IA prestes a estourar? Especialistas temem que empresas do setor estejam valendo mais do que deveriam. Agora temos aqui um destaque para a política. Wilson Gomes discute em livro como a tecnologia fortalece e ameaça a democracia. Já no cotidiano, temos um destaque aqui falando que o Dia do Professor foi criado há 80 anos por professor de escola pública e parlamentar negra. A ideia da data surgiu nos anos 1940 para aliviar o calendário letivo no segundo semestre. Temos também aqui mais um destaque para a violência, que o Brasil passa de 6 mil para mais de 200 mil pessoas em prisão domiciliar em menos de 10 anos. Esse número de presos nessa modalidade cresce 3.812% de 2016 a 2025, de acordo com o Ministério. Agora temos aqui um caso que aconteceu lá em Mato Grosso. Um padre é investigado pela Igreja Católica após ser flagrado com a noiva de um fiel dentro de uma casa paroquial. O religioso nega o envolvimento e afirma que a mulher pediu abrigo para apenas dormir no local. Também temos aqui um assunto para o transporte público. Passageiro aperta o botão de emergência de trem da linha Nova Esmeralda e é alvo de agressões. Colegas dizem que o homem não agiu de propósitos e os seguranças precisaram agir. Agora, nos destaques internacionais, temos aqui o primeiro assunto que é para o governo Trump. Os Estados Unidos tiram visto de brasileiro e mais 5 pessoas por comentários sobre a morte do conservador Charlie Kirk. E a imprensa dos Estados Unidos deixa o Pentágono após Donald Trump mudar as regras. E ainda temos aqui a próxima chamada de capa, que especialista em antifascismo foge dos Estados Unidos para a Espanha após receber ameaças de morte. E o professor da universidade é acusado por organização de pertencer a um grupo antifa. Já no caderno de ciência, temos aqui esta informação em destaque desta quarta, que os lobos são mais propensos a fugir da voz humana que de outros sons. E pesquisadores analisaram alcateias que vivem em região do norte da Polônia. No caderno de saúde, temos aqui um destaque para as diabetes. O Ministério da Saúde faz uma troca de 50 mil canetas de insulina do SUS após reclamações e falhas. E a fornecedora diz que essas falhas atingiram apenas 1,5% das peças. E o Ministério da Saúde afirma que trocou todas. E por último, temos aqui no caderno de cultura estes 2 destaques. O primeiro é para as artes plásticas, que a mostra no Rio de Janeiro reúne 69 gravuras de Rembrandt. O artista holandês usava a luz e a sombra para dar uma carga dramática às suas gravuras, como nós podemos ver aqui nesta imagem. E sobre filmes, José Loreto dá vida a um chorão apaixonado em filme sobre líder da banda Charlie Brown Jr. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta quarta, dia 15 de outubro, temos aqui a manchete de hoje, que é para a Operação Carbono Oculto.
O Ministério Público liga gestores de fundos da Faria Lima a negócios com o PCC. Estruturas encobriam donos de ativos da facção. Promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é a GAECO, do MP de São Paulo, informaram à Justiça que a relação das gestoras de recursos REAG e Altinvest com o PCC vai além da administração de fundos de investimentos ligados à organização criminosa. Os investigadores disseram que a REAG e alguns de seus sócios e diretores, além de acionistas da Altinvest, têm participações em negócios ligados à facção. Segundo o Ministério Público, as duas empresas e pessoas ligadas a elas criaram estruturas jurídicas e societárias e estiveram à frente de fundos de investimento. Isso dificultou a identificação dos verdadeiros donos de ativos que pertenceriam ao crime organizado e também viabilizou a entrada e saída de recursos ilícitos. Porém, as empresas negam. Agora, na política, temos mais um destaque sobre a CPMI do INSS. Polícia Federal vê indício de desvio à firma de fachada em sindicato de irmão de Lula. Empresa sem funcionários recebeu 1,1 milhão do Sindinap, que tem como um dos dirigentes José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Ele não é citado na investigação de desvios de aposentadorias e os fatos se referem à gestão anterior. E 389 milhões de reais foi o valor bloqueado em bens do Sindinap e diretores. Falando agora sobre a economia, o governo busca bancos para injetar 20 bilhões de reais nos Correios. E a intenção é obter empréstimos de BB, Caixa e bancos privados. E de abril a junho, a estatal teve um prejuízo de 2,6 bilhões de reais. E o destaque internacional: Hamas não devolve todos os corpos de reféns e Israel reduz a entrada de ajuda. Israel diz que atraso do Hamas é proposital. Os palestinos afirmam que tirar cadáveres dos escombros leva tempo. Também na editoria internacional, temos aqui que, sob pressão, o governo francês adia a reforma da Previdência. O premier Sébastien tenta evitar a queda no parlamento. Macron ameaça chamar a eleição legislativa. Também temos aqui que Trump vincula apoio à Argentina à vitória de Milei em eleições. Depois dos 20 bilhões de dólares de socorro, Trump condicionou nova ajuda a resultados de eleições. E Trump afirmou o seguinte: se ele não ganhar, não vamos perder o nosso tempo. Agora, um outro destaque, temos aqui na editoria de saúde: alta de incidência de câncer entre millennials, intriga os cientistas, medicamentos, alimentos ultraprocessados, ciclo de sono e produtos químicos sintéticos estão sob escrutínio. Lembrando que os millennials correspondem à faixa de 20 a 40 anos de idade. Agora sobre futebol, seleção apaga no segundo tempo e leva a virada do Japão. Também temos um destaque para o trabalho, que o Supremo discute benefícios sem impor regras da CLT a aplicativos. E uma entrevista também com Luiz Lara, ele afirma que a publicidade tem de ser colorida e ter a alma brasileira. E por último, incêndio no Paraná causa apagão nas 5 regiões do país. Um incêndio em subestação de energia elétrica em Campo Largo provocou um apagão de até 2 horas na madrugada de ontem, em pelo menos 20 estados e no Distrito Federal. O ministro Alexandre Silveira disse que o problema foi pontual. Já no Jornal Globo, temos aqui a manchete de hoje:
Atraso no retorno de reféns mortos gera primeiro desafio no acordo para Gaza. Trâmite lento do Hamas faz Israel adiar fluxo maior de ajuda e abertura da fronteira com o Egito. Israel informou ontem às Nações Unidas que restringirá a entrada de suprimentos em Gaza a 300 caminhões diários, que é metade do previsto no cessar-fogo. Além disso, só haverá autorização para importação de combustível para a infraestrutura humanitária e a passagem de Rafah entre o enclave e o Egito permanecerá fechada. E essa decisão, que é o primeiro revés no plano de paz, deve-se, de acordo com uma nota oficial, ao que Tel Aviv considera uma violação pelo Hamas do acordo relativo à entrega dos corpos dos reféns, que previa a repatriação em 72 horas após a suspensão dos combates. Dos 28 mortos, 8 já foram devolvidos, e o grupo terrorista alega dificuldade em entregar os restos mortais devido à destruição de Gaza. Agora um outro destaque. Incêndio no Paraná provoca apagão nacional e dúvidas sobre o setor elétrico. Um fogo em circuito da subestação de baterias desligou a transmissão local de energia e derrubou as conexões com as demais regiões do país, levando a apagão em áreas dos 26 estados e também do Distrito Federal por até 2 horas. O governo disse que a falha foi pontual e especialistas, porém, consideraram a ocorrência grave pela demora na retomada do abastecimento de energia. Na economia, Tesouro articula com bancos empréstimo de 20 bilhões para Correios fecharem as contas. Esse valor supera um faturamento de 2024 e mira despesas até o fim de 2026. E o Tesouro estuda ser avalista da empresa, que virou deficitária, e coordena a negociação com o Banco do Brasil, Caixa e, também, bancos privados. Na política nacional, PGR pede condenação de 7 réus da trama golpista por fake news eleitoral. Por disseminação de narrativas falsas contra a eleição visando uma ruptura institucional, o Procurador-Geral da República defende a condenação de núcleo em julgamento no Supremo Tribunal Federal. E falando ainda sobre política, temos aqui uma entrevista com a Tereza Cristina, ela que é a senadora do PP do Mato Grosso do Sul. Ela afirmou o seguinte: pesquisas mostram todo mundo da direita embolado. A ex-ministra de Bolsonaro diz que direita deveria estar unida em torno de um nome para 2026 e ter maturidade para entender que a divisão do bloco favorece Lula. E a senadora também vê Tarcísio, Michele e Ratinho Júnior como os candidatos mais viáveis ao Planalto. Já um próximo assunto é da Avenida Esplanada. O aposentado da Sapucaí, o cantor Neguinho da Beija-Flor, pode disputar uma vaga ao Senado pelo partido de Lula, uma tentativa de furar a bolha do eleitorado de esquerda. Agora um destaque para a área da saúde: mais de 70% de adolescentes que consomem álcool têm acesso livre a essa bebida. Pesquisa mostra que, apesar da prática ilegal, os bares são o principal acesso ao álcool para jovens entre 14 e 17 anos, e a cerveja é a bebida mais consumida por esse público. Também temos aqui mais 2 destaques especiais do segundo caderno. O primeiro é sobre o escultor é pop. O Flávio Cerqueira, este que está na imagem, que se inspirou em Rodin e faz obras em bronze que consagram a periferia, atraiu 216 mil pessoas com mostra em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, e mais de 30 mil em uma semana no CCBB do Rio de Janeiro. E ainda, Moacir Luz faz cirurgia pioneira para deter o Parkinson.
Diagnosticado em 2008, o músico se submeteu ontem, em São Paulo, à técnica cirúrgica mais moderna para combater essa doença, com implante de eletrodos no cérebro. O procedimento aplaca os sintomas em pelo menos 60% e reduz pela metade a necessidade de remédios. E entre os grandes desejos pós-cirurgia está o de voltar a roubar comida da geladeira sem derrubar tudo, afirmou o músico Moacir Luz. E por último, sobre o Rio de Janeiro, temos aqui que a inteligência artificial impulsiona iniciativas visando tornar a cidade do Rio um hub de inovação tecnológica, com a instalação de empresas, atração de data centers e abertura de cursos voltados ao tema, como o do ImpaTech, este que está aqui na imagem. Agora, no Correio Brasiliense, desta quarta-feira, temos aqui um destaque para o caso do crime da 113 Sul. O Maírlon, inocentado após 15 anos na cadeia, condenado a 47 anos pelo assassinato de José Guilherme Vilela, da esposa dele, Maria Carvalho, e da empregada da família, Francisca da Silva, num crime que aconteceu em 2009, na Asa Sul, Francisco Maírlon Barros Aguiar nada mais deve à justiça pelo triplo homicídio. A decisão do STJ reconheceu a falta de provas e vícios processuais no julgamento e anulou a pena. E os irmãos dele, estes que estão aqui à esquerda na imagem, se emocionaram com a nova posição do tribunal. E essa soltura estava prevista para o fim da noite de ontem. Agora, temos também um outro destaque. Policial vítima da barbárie. O Henrique André Venturini, de 57 anos, foi assassinado dentro do carro, lá no Riacho Fundo, quando trabalhava como motorista de aplicativo. O Henrique André também era policial penal, foi surpreendido pelos criminosos e reagiu à bala. E 2 menores e um adulto já foram presos. Agora, temos também uma entrevista em destaque ao CB.poder. É crucial que o Cerrado esteja na agenda da COP. O professor do Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília e também coordenador da Rede Biota Cerrado, o Guarino Colli, pede maior atenção ao bioma cerrado nas discussões da Conferência das Mudanças Climáticas, que é a COP30, no próximo mês em Belém. Ele afirmou o seguinte: sempre que se discute conservação no Brasil e no mundo, fala-se muito de floresta. Mas, com esse foco exclusivo, outras regiões ficam descobertas e o Cerrado é uma delas. Precisamos mostrar que ele abriga uma biodiversidade comparável à Amazônia, fecha aspas, avaliou o especialista. Em entrevista ao CB.poder, Colli diz ser urgente dar uma maior visibilidade a essa região, que precisa de mais proteção e ações para recuperação de áreas degradadas, e o que demanda busca por investimentos. E aqui nesta imagem podemos ver que na prévia da COP30, os ativistas exibiram uma capivara inflável e cobraram medidas de preservação e sustentabilidade. Já falando agora sobre essa guerra no Oriente Médio, cessar fogo na faixa de Gaza sob ameaça é o destaque na capa também de hoje. Enquanto palestinos retornam às suas casas e escavadeiras removem escombros de ruas, Israel reduz a ajuda humanitária para forçar a entrega de todos os reféns mortos. Trump promete desarmar Hamas com violência. Agora, sobre esporte, a Copa, na verdade, tem 28 das 48 vagas preenchidas. Enquanto o Brasil perdia pela primeira vez para o Japão, as seleções da África do Sul, Arábia Saudita, Catar, Costa do Marfim, Inglaterra e Senegal carimbavam a vaga para 2026. Já um assunto que aconteceu aqui no Brasil, falha pontual provocou apagão no país e um incêndio em um reator
ocorrida em Batéis, a 30 quilômetros de Curitiba, lá no Paraná, levou à falta de energia em todos os estados na madrugada de ontem. E o sistema foi estabelecido cerca de 1h30 após o incidente, de acordo com o operador nacional do sistema, que é o ONS. Na política, PGR rejeita prisão preventiva. O Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet, negou o pedido de prisão preventiva contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que foi feito por Lindenberg Farias e Talíria Petroni, alegando que os parlamentares não têm legitimidade processual para solicitar as medidas cautelares. E ainda, PGR pede ao Supremo Tribunal Federal a condenação de 7 réus por desinformação e golpe. E aqui o Correio nos traz um obituário. Recena, o nome do jornalismo. Repórter de jornais, TVs e rádios, correspondente internacional, vocacionado para escrever a notícia do Brasil e do mundo e a história moderna. Assim era Luiz Recena Grassi, jornalista que marcou seu nome na imprensa brasileira. Aqui informa que ele morreu ontem, aos 73 anos de idade, e foi velado no Campo da Esperança, na Asa Sul, e o seu corpo será cremado hoje. E na despedida, familiares, colegas de profissão, autoridades e também políticos celebraram o seu legado para o país. Agora, um outro assunto. Temos aqui mais uma entrevista. Caminhos para revitalizar o setor comercial sul. No podcast do Correio, o professor Alexandre Kielin explicou como funciona um projeto que pretende transformar o setor comercial sul no polo de criação e tecnologia. E essa iniciativa, que é coordenada pela Universidade Católica, terá apoio de especialistas da UNB, que é a Universidade de Brasília, e além de propostas urbanísticas, vai combinar ações acadêmicas e também de empreendedorismo. Já no jornal Cearense O Povo, temos aqui a manchete no caderno de cidades. O Ceará tem alta de 86% em prisões de faccionados. Pelo menos 160 integrantes do CV foram presos neste ano. E entre janeiro e setembro, 1.851 pessoas foram detidas suspeitas de integrar organizações criminosas. Agora, um outro destaque é sobre o Dia dos Professores. História de educadores que utilizam a educação artística como uma ferramenta de transformação e de docentes que se dedicam à arte de alfabetizar. E aqui nessa imagem temos a história, por exemplo, de Leandro Pereira Júnior, ele que é professor da educação infantil. Já em cidades, usuário de patinete elétrico em Fortaleza pode ser indenizado em caso de acidente. Na economia, aprovado o refis de impostos estaduais no Ceará. Na política, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar núcleo acusado de atuar para desinformação em trama golpista. No caderno de cidades do jornal O Povo, o governo anuncia 6,7 mil novos cargos em universidades e 286 para o Ceará. Por último, Ciopae completa 30 anos com a 4ª maior frota de aeronaves do nosso país. Já no valor econômico de hoje, apagão afeta todo o país e alerta para os riscos do sistema elétrico. Autoridades citam um episódio pontual e negam uma crise estrutural. E os especialistas apontam fragilidades operacionais e também distorções que impactam o equilíbrio do setor. E ainda a próxima chamada de capa, no valor econômico, IBAMA pede mais ajustes à Petrobras na Foz do Amazonas. Aqui diz que o IBAMA fez mais um pedido de ajustes à Petrobras no processo de licença de perfuração na Foz do Amazonas, lá na margem equatorial. De acordo com o órgão, a empresa ainda precisa esclarecer pontos em relação aos planos de emergência e de atendimento à fauna.
a Petrobras informou que irá responder às demandas. Apesar disso, de acordo com a presidente da estatal, a Magda Chambriard, a maior questão neste momento é o prazo de vencimento do contrato da sonda para perfuração na área. E caso a licença do IBAMA não seja concedida até o fim do contrato, a Petrobras teria que contratar um novo equipamento para o trabalho. E conforme a executiva, essa sonda é uma ferramenta escassa, com muita demanda, o que dificulta uma renegociação. E ainda temos aqui sobre a economia, que câmbio deve ter fim de ano mais tranquilo. A pressão sazonal de saída de dólares no fim do ano tende a ser mais suave em 2025. No ano passado, a cotação da moeda americana disparou e alcançou o nível recorde de R$ 6,30. Agora, na avaliação dos economistas, o fluxo cambial não deve piorar muito neste último semestre, ou melhor, neste último trimestre. E os derivativos, como os contratos futuros do dólar, que têm um peso importante na formação do câmbio, podem estender a dinâmica positiva vista ao longo do ano. Já na editoria internacional do Valor Econômico, temos aqui a seguinte matéria: Trump ameaça deixar de apoiar a Argentina. A continuidade do apoio dos Estados Unidos à Argentina dependerá do sucesso do partido do presidente Javier Milei nas eleições legislativas no final ainda deste mês, afirmou ontem Donald Trump. E essa declaração aconteceu durante um encontro entre os dois líderes na Casa Branca, poucos dias depois de Washington ter concordado em fornecer importante socorro financeiro ao país latino-americano. E, de acordo com Trump, seu governo não perderá tempo com o país se Milei não vencer o pleito decisivo, que é fundamental para garantir uma base mais sólida no Congresso, que viabilize a aprovação de suas reformas econômicas. E os comentários de Trump tiveram resposta negativa dos investidores. E o dólar no mercado paralelo subiu 1,1% em relação ao pregão anterior, fechando em 1.420 pesos. E grandes bancos dos Estados Unidos veem um perigo de bolha. Também temos um destaque: desembolsos do Plano Safra recuam. E impasse sobre receitas adia a votação da LDO. Também temos aqui sobre geopolítica e economia, com o mercado doméstico razoável, entre outras características, o Brasil parece bem posicionado para enfrentar as tensões geopolíticas e econômicas globais, afirma o economista-chefe do Citi, que é o Nathan Sheets, mas ele alerta que em 3 a 5 anos a entrada de produtos chineses pode se tornar um maior problema. E dando continuidade aos destaques do Valor Econômico da manhã desta quarta-feira, temos aqui uma matéria que trata das eleições. De olho em 2026, Supremo Tribunal Federal pode endurecer regras para impeachment de ministros. O Supremo antecipa-se à troca de 2/3 do Senado e analisa ações que tratam desse tema. Já no Congresso Nacional, calendário de emendas e impasse sobre meta adiam a votação da LDO. Prevista para acontecer nesta semana, a análise da lei orçamentária esbarra ainda em incertezas sobre recomposição de receitas após derrubada de medida provisória sobre o IOF. E o Senado vota hoje PL que exclui 1,2 bilhão da meta fiscal. Esse texto prevê que gastos do Fundo Social e despesas financiadas com empréstimos internacionais fiquem de fora de regras fiscais. Também temos aqui mais um assunto em destaque, que relator apresenta parecer para Plano Nacional de Educação. Esse texto amplia de 18 para 19 os objetivos a serem alcançados nos próximos anos. E aqui informa que o relator do Plano Nacional de Educação, que é o deputado Moisés Rodrigues,
apresentou ontem, terça-feira, o seu parecer na comissão especial que discute o projeto. E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que o projeto será, sem dúvidas, aprovado por unanimidade na comissão. E ainda na política, o governo busca acordo para projetos sobre o tarifaço. A equipe econômica quer retirada de destaques que mantém despesas de mitigação na meta. E sobre a trama golpista, primeira turma retoma o julgamento do Núcleo 4 na terça-feira. Dos 7 réus deste grupo, 5 são militares, 1 é civil e o outro um policial federal. Também no valor econômico, o governo consultará líderes sobre rearranjo na gestão. O foco será fortalecer os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e também do Senado, Davi Alcolumbre, para favorecer o Executivo. E, por último, o deputado Dal Barreto é um dos alvos da Overclean, que, no caso, essa operação apura os desvios em emendas. O parlamentar foi abordado no aeroporto de Salvador e teve o seu celular apreendido. E o deputado Dal Barreto é da União do Estado da Bahia. E esses foram os principais destaques das capas dos jornais aqui do nosso país. E logo mais, às 10 horas, estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro de 2025. Daremos início agora aos destaques do site do jornal O Globo. Temos aqui um destaque para o Oriente Médio. Em Gaza, falta de equipamentos e toneladas de escombros desafiam busca por corpos de reféns. Israel impôs restrições à ajuda humanitária como retaliação ao fato de o Hamas não ter entregue todos os corpos. E Hamas usa execuções públicas e entra em choque com facções para reaver domínio em Gaza. E os palestinos mostram sentimentos divididos sobre o retorno do grupo ao controle do enclave. Agora temos aqui um destaque que é para a política nacional. É uma entrevista que aconteceu com a ex-ministra de Bolsonaro. Ela afirmou o seguinte: não adianta lançar nome inviável. Pesquisas apontam Tarcísio, Ratinho e Michele como viáveis, diz Tereza Cristina. Agora temos um texto de Malu Gaspar, que também envolve aí o cenário político aqui do nosso país. Ela escreve o seguinte: o número mágico de Alcolumbre para convencer Lula a escolher Pacheco para o Supremo Tribunal Federal. E sobre política, mais uma entrevista. A dirigente de entidade que pede a nomeação de mulher no Supremo afirmou o seguinte: desigualdade de gênero é déficit democrático. Em entrevista ao jornal Globo, a diretora executiva do Justa ressaltou que a indicação ainda nem sequer representaria avanço, já que o terceiro mandato do petista foi iniciado com 2 ministras na corte. E falando sobre a vaga de Barroso no Supremo, aqui diz que cotados à vaga no STF apostam em atuação discreta para não irritar Lula. As agendas oficiais dos 3 possíveis indicados têm sido marcadas por compromissos técnicos e institucionais, sem sinais explícitos de articulação política. Aqui diz no texto desta matéria que 5 dias após o ministro Luiz Roberto Barroso anunciar sua aposentadoria do Supremo, os favoritos à vaga de ministro da mais alta corte do país têm optado por se movimentar com discrição, inclusive como forma de não pressionar o presidente Lula, a quem compete indicar um nome.
e a postura mais contida, ao menos publicamente, vem sendo adotada tanto pelo advogado-geral da União, que é o Jorge Messias, quanto pelo senador Rodrigo Pacheco e o ministro do Tribunal de Contas da União, que é o Bruno Dantas. E aqui também informa que as agendas oficiais dos três têm sido marcadas por compromissos técnicos e institucionais, sem sinais explícitos de articulação política. E o Jorge Messias, como exemplo, tem mantido uma rotina voltada à atuação jurídica da AGU, com encontros voltados à defesa de políticas públicas e à interlocução com órgãos do Judiciário. E na noite de ontem, Lula se reuniu com ministros do Supremo Tribunal Federal e também com o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, no Palácio da Alvorada, segundo a colunista Bela Megali, do jornal o Globo. E estavam presentes na ocasião o Gilmar Mendes, o Flávio Dino, o Alexandre de Moraes e também o Cristiano Zanin. Como podemos observar nessa fotografia, o Jorge Messias aqui à esquerda, em encontro com o ministro Edson Fachin, à direita desta imagem. O ministro da AGU mantém uma rotina no órgão com agendas institucionais, sem sinais explícitos de articulação. Agora, um outro destaque é um texto de Anselmo Góes. Ele escreve o seguinte: os detalhes do condomínio de alto luxo que será erguido em um terreno de 370 milhões de reais na Barra da Tijuca. Com FGV bilionário, empreendimento terá 9 edifícios de 6 andares. Agora, no próximo destaque, ex-diretor da Enel aponta recuperação lenta após o apagão noturno. Ele afirmou que era para o sistema ter voltado em minutos. Para Edivaldo Santana, essa ocorrência configura uma grave falha de infraestrutura. E sobre a COP30 Amazônia, de acordo com a pesquisa Datafolha, a maioria dos brasileiros quer que Lula proíba a exploração de petróleo na foz do Amazonas. A prioridade da gestão da Petrobras, atividade extrativa na região, sofre oposição principalmente do público mais jovem. E Bela Megali também escreve, na área da política, ao site do jornal o Globo: o candidato da direita que Tarcísio vê como mais fraco para enfrentar o Lula. E o 99 Food começa com 17 mil restaurantes no Rio de Janeiro e entende esse modelo de semi-exclusividade do aplicativo para desafiar o iFood. A companhia prevê investir 2 bilhões até junho do ano que vem para expandir a operação para 100 cidades brasileiras e principalmente para as regiões metropolitanas e cidades de pequeno e médio porte. Também temos aqui um destaque: os cuidados que especialistas apontam para o novo Plano Nacional de Educação. O texto é elogiado, porém, ainda tem pontos que podem evoluir. Aponta uma análise do Todos pela Educação. Isso porque algumas pessoas afirmam que isso é uma expansão ousada e até mesmo uma meta irrealista. Também temos aqui um destaque, já falando sobre finanças aqui no site do Globo. O presidente da Brasilcap afirmou o seguinte: foi um equívoco vender capitalização como investimento. À frente da subsidiária da BB Seguros, Antônio Carlos Teixeira afirma que produto financeiro vive um ciclo de reinvenção digital para atrair novos clientes e desenvolver modalidades. Temos também o caso do crime da 113 Sul. Após anulação de sentença, homem preso por 15 anos é solto e vai à igreja agradecer. A sexta turma do STJ considerou que Maírlon foi condenado apenas com base em confissões colhidas sob pressão na delegacia e decisão extingue a ação penal. Francisco Maírlon Barros Aguiar deixou o presídio da Papuda, em Brasília, na madrugada desta quarta-feira. Horas antes,
o Superior Tribunal de Justiça anulou a condenação dele e determinou a imediata soltura após quase 15 anos de prisão, pelo suposto envolvimento em um triplo homicídio ocorrido em 2009, lá na quadra 113 Sul. E antes de ir para sua casa, o Maírlon parou em frente à paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, lá no Novo Gama, e fez uma oração para agradecer pela liberdade. E a decisão da sexta turma também tranca a ação penal, extinguindo o processo desde o início e encerrando formalmente a condição de réu de Maírlon nesse caso. De acordo com o Metrópolis, depois de rezar, Maírlon seguiu para casa, de onde telefonou para a mãe que mora aqui no estado do Ceará. E esse caso ficou conhecido nacionalmente pela brutalidade. O advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o José Guilherme Vilela, sua esposa Maria Vilela e também a empregada da família, que é a Francisca Nascimento da Silva, foram assassinados a facadas no apartamento onde moravam. Maírlon havia sido condenada a 47 anos de prisão por homicídio e um furto qualificado, com base em confissões dadas à polícia que jamais foram confirmadas em juízo. E para o relator do recurso, o ministro Sebastião Reis Júnior, essa condenação foi sustentada exclusivamente por elementos da fase extrajudicial, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. E abre aspas, é inadmissível que no Estado democrático de direito um acusado seja pronunciado e condenado por um tribunal de juízes leigos apenas com base em elementos de informação da fase extrajudicial, dissonantes da prova produzida em juízo sobre o crivo do contraditório, afirmou o ministro. E ainda, segundo o próprio STJ, as confissões obtidas durante o inquérito policial foram desmentidas durante a fase judicial, tanto por Maírlon quanto por outros dois réus. E para os ministros, não havia provas materiais ligando Maírlon à cena do crime, e os depoimentos em juízo dos próprios corréus o inocentavam. Agora, temos também um outro texto de Anselmo Góes, em destaque, nesta quarta-feira, aqui no Jornal o Globo. Vini Júnior é processado por promover festa com música alta no Rio de Janeiro. A polícia militar chegou a ser acionada para tentar conter a algazarra, mas assim que a guarnição deixou o local, o som teria voltado a ficar alto. Agora, temos também um caso lá do Rio de Janeiro sobre uma serial killer. Suspeita de mortes em série, a Ana Paula fez concurso para auxiliar de necrópsia da Polícia do Rio de Janeiro. E esta mulher é acusada pelo Ministério Público e Polícia Civil Paulista por ser uma assassina em série e matar 4 pessoas envenenadas tanto no Rio quanto em São Paulo. E a carioca confessou 2 crimes. Também temos aqui mais um caso. Vida de luxo de Buzeira incluía mansão em São Paulo, carros e colar de 2 milhões para Neymar. Propriedade construída há cerca de 185 anos tem grande reforma, mantendo a estrutura original e ganhará também toques modernos na decoração. Aqui nós podemos ver, por exemplo, as imagens da vida de luxo de Buzeira, aqui ao lado também do jogador Neymar. Agora, temos aqui um caso de violência que uma modelo empresária de 29 anos é morta a facadas pelo companheiro em Milão. Pamela, criadora de marca de biquínis e presença em eventos de moda, foi assassinada no terraço de um prédio e o suspeito tentou cometer suicídio em seguida. Agora, temos aqui um destaque no Rio. Carros blindados e até banco com massagem. Empresas investem em transporte de luxo no Rio de Janeiro. O público é de clientes da classe A que buscam conforto, segurança e também qualidade no deslocamento pela cidade. E o traslado entre aeroportos e grandes hotéis podem custar a partir de R$ 1.000.
Agora, um outro assunto, temos aqui um destaque que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro suspende acordo que levaria a SEDAI a pagar 900 milhões a Águas do Rio. A decisão impede SEDAI e governo estadual de aplicar descontos nas faturas da concessionária até o julgamento do caso. Divergências sobre cobertura de esgoto em cidades da Baixada estão na origem desse impasse. E na zona oeste do Rio, 6 suspeitos de integrar uma milícia são presos durante um churrasco em Paciência. Esse grupo estava numa casa de festas com 19,5 mil reais em dinheiro. Agora, também no Rio de Janeiro, projeto de lei que libera novos hospitais em Botafogo reacende debate sobre o impacto no trânsito da Zona Sul. Nesta matéria informa que especialistas alertam para a sobrecarga viária na Avenida Pasteur e moradores acusam a prefeitura de ceder a lobby empresarial. O Prevent Senior ainda não informou quando iniciará as obras. Agora, temos aqui um destaque para a cultura e entretenimento aqui no site do Globo. Estou cada vez mais perto do timbre do Chorão, diz José Loreto, que vive líder do Charlie Brown Jr. E sobre o CCBB do Rio, em mostra vista por mais de 240 mil pessoas, Flávio Cerqueira reproduz seu ateliê. Ele afirma que é como se abrisse o meu diário. Também temos aqui um obituário que um ex-ator da novela Malhação, o ator Felipe Celal, é encontrado morto em São Paulo. No caderno de saúde, temos aqui esta matéria que 1 a cada 5 homens acima dos 50 anos tem osteoporose. E por que a doença cresce tanto entre eles? Mais homens estão desenvolvendo a doença nos ossos, mas poucos estão cientes desse risco e menos ainda são submetidos a exames e tratamentos médicos. E ainda sobre saúde, cientistas desenvolvem uma super vacina que pode prevenir o câncer antes mesmo dele surgir. E não é arte e nem decoração. Entenda porque os CDs pendurados na janela podem te proteger. Aqui informa que esses reflexos de luz afastam aves e ajudam a manter o espaço limpo e seguro. Agora, falando sobre esportes, temos aqui um destaque para João do Pulo. 50 anos do recorde mundial e do mito do salto triplo em meio ao drama da perna amputada. Em 15 de outubro de 75, o paulista levou o Brasil ao topo do atletismo e se tornou um ídolo nacional. Como a gente consegue observar nesta imagem, o João do Pulo, como ele ficou conhecido, foi 2 vezes medalhista olímpico, com os bronzes em Montreal, em 1976 e também em Moscou, em 1980, e é ex-recordista mundial de salto triplo. E Diogo Dantas, falando agora sobre futebol, ele escreve o seguinte texto: com prioridade para Arrascaeta, Flamengo deixa de lado a renovação de Pedro. Agora, falando sobre economia, aqui nesta matéria informa que as vendas no comércio voltam a subir em agosto, após 4 meses de queda. O setor cresceu 0,2% no mês, impulsionado pelos artigos de informática, cujos preços recuaram com a desvalorização do dólar. E os dados evidenciam perda de fôlego do consumo. E sobre os Estados Unidos, declarações de Trump provocam uma nova turbulência no mercado de câmbio da Argentina. O presidente norte-americano condicionou a ajuda de 20 bilhões de dólares ao sucesso do mandatário nas eleições do dia 26 deste mês. E o governo argentino diz que o Tesouro dos Estados Unidos vai continuar a apoiar o peso. Agora, temos aqui um destaque que ouro renova recorde com investidores otimistas com o discurso de Powell. Expectativa de corte nos juros em outubro e também de interrupção na redução do balanço do Banco Central dos Estados Unidos
que deve favorecer a liquidez global, impulsionou compras do metal. Nos destaques internacionais de hoje, temos aqui o primeiro, que é para o impasse nesse acordo entre Israel e Hamas. Israel afirma que um dos corpos devolvidos pelo Hamas não é de um refém. Atraso na devolução de restos mortais cria uma tensão entre as partes para a progressão do acordo. Em cessar-fogo anterior, um corpo de uma mulher palestina foi enviado no lugar de mãe israelense morta no enclave. E ainda, falhas tectônicas, vulcões e rachaduras profundas. Fenda na África pode dividir continente e gerar, inclusive, um novo oceano. E sobre a guerra na Europa, jovens russos cantam versos anti-guerra de rapper proibidos no país de Putin. O público entoou músicas de Noise MC, cujo trabalho no país é considerado ilegal. E uma explosão de carro-bomba deixa um morto em Guayaquil, lá no Equador. E o país está mergulhado em uma onda de violência devido a disputas entre gangues pelo controle do tráfico de drogas no país. Agora, falando sobre um outro assunto, um desembargador que disse que mulheres estão loucas atrás dos homens é acusado de assédio desde os anos de 1980. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, determinou ontem, terça-feira, a abertura do processo administrativo disciplinar contra Luiz César de Paula Espíndola. Este que está aqui na imagem, destaque na matéria, que é um desembargador do Paraná, e que informa que, alvo de um processo administrativo disciplinar, cuja abertura foi determinada ontem, terça-feira, pelo Conselho Nacional de Justiça, o desembargador é acusado de cometer assédio moral e sexual contra servidoras desde a década de 80. E o caso do magistrado chegou ao CNJ depois de ele afirmar, em sessão da 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, que as mulheres estão loucas atrás de um homem. E nessa terça, o CNJ confirmou que o seu plenário aprovou, por unanimidade, a abertura do PAD contra o desembargador paranaense por diversos atos de assédio moral e sexual. E os integrantes do Conselho mantiveram o afastamento cautelar do magistrado por condutas incompatíveis com o exercício jurisdicional e profissional. E o Corregedor Nacional de Justiça, que é o ministro Mauro Campbell Marques, citou testemunhos de vítimas coletados durante a inspeção da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Paraná. Agora, um outro destaque, temos aqui a história real do assassinato mais perturbador dos Estados Unidos, que inspirou inclusive o filme de terror O Massacre da Serra Elétrica. Inteligência, falando agora sobre tecnologia, a inteligência artificial ajuda um historiador a descobrir a identidade de nazista em foto de assassinato durante o Holocausto. Matança foi conduzida por integrantes de unidade encarregada de exterminar judeus e partidários em áreas recém-ocupadas da União Soviética, às vésperas da visita de Hitler. E no caso, a imagem em questão foi esta daqui. Agora, no Correio Brasiliense, temos aqui a matéria principal, que é sobre violência contra a criança. Bebê de 1 ano morre após sofrer violência física e sexual e a polícia investiga esse caso. A menor, que tinha 1 ano de idade, tinha ferimentos recentes pelo corpo, além também de sangramento nas áreas íntimas. E a mãe, que é uma menor de idade, e padrasto foram presos após confessarem este crime. Uma bebê de 1 ano morreu após ser gravemente agredida, física e sexualmente, no Novo Gama, distante cerca de 40 quilômetros de Brasília. A criança tinha lesões por todo o corpo. E esse caso teve início após militares do 19º Batalhão de Goiás serem acionados para averiguar um possível estupro de vulnerável e violência contra a criança. E ao chegarem no local, encontraram com o SAMU, que foi acionado pela mãe da criança,
quando ela já estava desacordada. E os socorristas iniciaram um procedimento de reanimação e a menina foi levada à unidade de pronto atendimento do Gama. Agora, temos também aqui um outro assunto do Correio Brasiliense desta quarta-feira, é sobre concurso. Bombeiros do Distrito Federal adiam provas e mantêm inscrições abertas para concurso. E esse concurso oferta 356 vagas para as posições de soldado, músico, condutor, oficial complementar, oficial combatente, oficial de saúde e técnico de enfermagem. Agora, nesta matéria sobre política, movimentos cobram de Lula nomeação de ministra negra para o Supremo Tribunal Federal. Em um documento enviado pelo movimento Mulheres Negras Decidem ao presidente, lista 9 juristas e defende que essa indicação seja ato de reparação histórica. E o Correio também nos traz aqui algum vídeo do momento da explosão de carro-bomba que deixou um morto e feridos no Equador. O ministro do Interior disse que os explosivos utilizados são de elaboração profissional e atribuiu o ataque a grupos criminosos que querem provocar o caos. Isso mais uma vez em destaque sobre o crime da 113 Sul. Após 15 anos, processo contra Francisco Marlon é extinto. E clínica de emagrecimento é fechada por Monjal sem origem. E um destaque internacional, vulcão entra em erupção na Indonésia e autoridades emitem alerta. Na previsão do tempo de hoje, aqui diz que o calor está de volta no Distrito Federal e as chuvas somente no final de semana. E em Planaltina, professor cria um jornal para formar jovens críticos. E Sandy, a cantora, leva atual namorado em aniversário do seu ex, que é o Lucas Lima. E Cobra Cascavel é resgatado no Riacho Fundo 2. Também temos aqui uma análise sobre Alexandre Garcia. Blindado quem? A CPMI do INSS virou notícia pelo acirramento de ânimos, um ambiente nada favorável à apuração dos fatos. O objetivo dos governistas pode ser esse, e tem a colaboração ingênua dos mais esquentados da oposição. E Supremo julga militares enquanto PL dá dosimetria encalha. E sobre o Dia dos Professores, Lula e Mota viajam juntos para o lançamento de programa. O evento marca o Dia do Professor e o lançamento do programa Mais Professores para o Brasil, em meio a ajustes na relação entre governo e Congresso. E líder da oposição do Quênia, Raila Odinga, morre na Índia. Sobre o meio ambiente, aqui diz que o Congresso se prepara para julgar vetos de Lula do licenciamento ambiental. E com pena de 20 anos, foragido por estupro de vulnerável é preso no Gama. O homem tinha um mandado de prisão em aberto com pena de 20 anos em regime fechado e foi preso na Vila Roriz. Em cidades, temos aqui uma entrevista em destaque no podcast que destaca a inovação que mudará o setor comercial sul. Sobre o meio ambiente, temos também um destaque do resgate de porco-espinho que mobilizou militares em Ceilândia. Também outra entrevista ao CB.poder, especialista cobra atenção ao cerrado na COP30. E brasiliense de 10 anos vence o Mundial de Taekwondo. Agora, sobre infraestrutura, GDF avança para pavimentação na escola Classe Aguilhada. Ibanez quer trazer show gratuito da banda Foo Fighters a Brasília. Na política, temos aqui a matéria sobre a trama golpista, que a PGR defende condenação de 7 pessoas por desinformação. No Supremo, Lula se reúne com ministros do Supremo para avaliar sucessor de Barroso. Na saúde, o ministro admite insatisfação com longas filas no SUS.
E PGR nega pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro. E também mesmo fora do governo, União cobiça o Serpro. No Brasil, tremor de terra de 4,2 abala o oeste da Bahia e é sentido em cidades. E outro caso aqui, também no Brasil, foi em Mato Grosso. Padre afastado após ser flagrado com noiva de fiel em casa paroquial. E mais outra entrevista em destaque sobre a COP30. Cerrado precisa ocupar o centro, diz professor da Universidade de Brasília, Guarino Colli. E o obituário, em destaque também, morre Felipe Celal, que é ex-ator da novela Malhação, aos 30 anos de idade. Já nos assuntos internacionais, Israel bloqueia ajuda humanitária a Gaza e Trump ameaça Hamas. Israel planeja também reabrir passagem de fronteira para ajuda em Gaza. E no Peru, um jornalista sobrevive a terceiro atentado em um ano. E o aplicativo indiano que quer desafiar a supremacia do WhatsApp. Nos assuntos de economia, primeiro é sobre energia, que o apagão teve causa pontual e não falta de energia no Brasil, de acordo com o ministro. Um pequeno incêndio ocorrido em uma usina no Paraná provocou a interrupção de energia em cidades de todas as regiões. E antes de darmos continuidade aos destaques do site do Correio Brasiliense, faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Dando continuidade aos destaques de economia do Correio Brasiliense, produção de motos sobe e tem melhor resultado para setembro. Agora sobre crescimento econômico, FMI refaz projeções e calcula que o PIB vai crescer 2,4% este ano, em 2025. E Mendonça bloqueia 390 milhões de reais do Sindinap por suspeita de fraude no INSS. De acordo com o ministro, há indícios consistentes de que membros do sindicato integrariam uma organização criminosa voltada a fraudar aposentados e pensionistas. E no Correio também temos aqui este destaque do caderno de Ciência e Saúde: suco de uva integral. Descubra os benefícios para a saúde. Essa bebida tem componentes antioxidantes e anti-inflamatórios. E novo oceano nasce no coração da África, revela um estudo. Também temos aqui que o hospital vai tratar reféns após mais de 2 anos sequestrados. E, de acordo com um aclamado físico, ele afirmou que Einstein parecia mais radical que Che Guevara. Em esportes, sobre seleção brasileira, Zico analisa a derrota do Brasil para o Japão, que foi uma virada com autoridade. E Brasil sofre virada e perde pela primeira vez na história para o Japão. Na área de educação em carreira, confira a lista com 96 concursos abertos e 15.609 vagas. E modelo de prova OAB da medicina começa a ser discutido. E a primeira prova nacional docente registra mais de 1 milhão de inscrições. Agora, no site do Folha de São Paulo, temos aqui a primeira matéria na política, que a Frente Parlamentar da Infraestrutura defende a derrubada de vetos de projetos de licenciamento. O grupo de parlamentares diz que manutenção dos vetos mantém a insegurança jurídica para os negócios. O governo de São Paulo faz audiência pública para a despoluição dos rios Tietê e Pinheiros. Gestão Tarcísio diz que concessão terá 15 anos e investimentos de quase 9,5 bilhões de reais. Falando agora sobre livros, Wilson Gomes discute em livro como a tecnologia fortalece e ameaça a democracia. O livro A Democracia do Mundo Digital
uma obra relançada este ano, desmistifica a ideia de mundo virtual separado da realidade. Sobre a ditadura militar, Ustra reflui com o bolsonarismo 10 anos após morte. Porém, a apologia de torturador continua. O Legislativo teve casos recentes de exaltação a coronel da ditadura, tratado como herói por Bolsonaro. Em favorito para a vaga de Barroso, Messias enfrenta campanha de ministros do Supremo por Pacheco. O senador mineiro tem apoio de integrantes do Supremo, como Moraes, Gilmar e Dino. Agora também temos aqui uma matéria que afirma que Lula se reúne com ministros do Supremo na Alvorada para discutir sucessão de Barroso. E Marinho diz que o governo está comprometido com o fim da escala 6x1. Essa declaração foi dada em reunião com a deputada Dayana Santos, ela que é do PCdoB do Rio Grande do Sul, e também com o presidente da Comissão do Trabalho, que é o Léo Prates, ele que é do partido PDT da Bahia. E PT processa integrantes da CPMI do INSS por insultos ao partido e também ao Lula. O partido mira 5 parlamentares de oposição e quer uma indenização de R$30 mil de cada. Agora, as matérias mais lidas pelo público do Folha de São Paulo na editoria de política. A primeira, favorito para a vaga de Barroso, Messias enfrenta a campanha de ministros do Supremo por Pacheco. Também temos aqui a segunda matéria que fala sobre a ditadura militar, que Ustra reflui com o bolsonarismo 10 anos após morte, mas a apologia de torturador continua. A terceira matéria mais lida é a notícia de que o CNJ abre processo disciplinar após desembargador dizer que mulheres estão loucas atrás dos homens. Agora, a quarta matéria mais lida afirma que Eduardo Bolsonaro e Ciro Nogueira conversam após troca de ataques, mas divergências devem continuar. E por último, a quinta matéria, Polícia Federal vê padrão de organização criminosa em venda de decisões e suspeita de mais servidores do STJ. Agora no site do Estadão, temos aqui uma matéria no site em destaque que fala sobre o gasto com a alimentação. Alimentos devem voltar a pressionar a inflação no último trimestre, após 4 meses de queda. Carne bovina e de aves, além de café e itens in natura, como legumes e frutas, devem causar certo desconforto no carrinho de compras dos brasileiros entre outubro e dezembro. E IPCA, sobre agora economia, com alta da energia elétrica, inflação de setembro sobe 0,48% após queda no mês de agosto. E ainda falando sobre economia, o governo Lula busca um empréstimo de 20 bilhões de socorro aos Correios. E procurada, a direção dos Correios não se manifestou sobre este caso. Agora, temos aqui um destaque, é um texto de Vera Rosa ao Estadão e ela afirma o seguinte: 40 mil emendas estão no radar do Supremo e investigações da Polícia Federal causam pânico no Congresso. E Lula avisa que vai vetar calendário de emendas. Agora, na seção de opinião, temos aqui o primeiro texto. Todos querem um pedaço do Supremo. A disputa pela vaga de Barroso no Supremo foi logo capturada por pressões políticas e identitárias. Já o segundo texto, o passado ensina. FMI compara Brasil e Coreia do Sul e alerta para a importância de políticas industriais bem desenhadas. Já o último texto, que está em destaque também na capa desta edição da manhã, nem juro zero resolve. Baixa adesão à generosa renegociação de dívidas mostra que estados só se contentam com o perdão. E também na coluna do Estadão,
Mota quer nova virada de página na Câmara ao entregar promessas da educação básica. Lembrando que Mota também elegeu a educação básica como prioridade do seu mandato. Sobre o futuro americano, também temos aqui uma matéria no Estadão. 2 indústrias deveriam impulsionar os Estados Unidos. Uma está em expansão e a outra em crise. E Trump volta a acusar a China de hostilidade e fala também em retaliação. Sobre negócios, a Arandu Partners anuncia a aquisição do controle da Reag Investimentos. E veja também, na matéria do Estadão, as ligações da gestora com o PCC de acordo com o próprio Ministério Público. Falando em agronegócio, o agro já responde por 29% da energia ofertada aqui no nosso país. Inclusive, as recuperações judiciais preocupam bancos e também limitam créditos rurais. Falando sobre transporte, metrô deve chegar até parques em São Paulo e veja também mapas das desapropriações. E com inteligência artificial, o professor precisa mudar a forma de avaliar o aluno, diz candidato a reitor da USP. E as esmeraldas gigantes e as provas da Polícia Federal de lavagem de dinheiro nas bets contra o influenciador Buzeira. Agora, no site do Judiciário Brasileiro, temos aqui destaque para a Rádio Justiça. Debate sobre direitos dos idosos é destaque na programação de hoje. E ainda na programação, teremos uma reportagem especial sobre as regras da Constituição de 88 para a Justiça Militar da União. E ainda o Supremo suspende decisões que impediam bloqueios de terras para prevenir desmatamento. De acordo com o ministro Flávio Dino, essa medida é necessária para evitar a continuidade de danos ambientais. Supremo Tribunal Federal ouve defesas dos réus do núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado. Fase das sustentações foi encerrada e o julgamento prosseguirá na próxima terça-feira, o dia 21 de outubro. Também temos aqui uma próxima matéria que o Supremo permite uso de relatórios do COAF em investigação contra suspeitos de tráfico internacional. Essa decisão segue entendimento consolidado do Supremo de que pode haver compartilhamento sem autorização judicial. E ainda no Supremo, que diz que o STF fixa entendimento sobre cobrança de tributos e multas relacionados à produção do biodiesel. A decisão do tribunal exige anterioridade de 90 dias para aumento de tributos e motivação para cancelamento de registro da empresa na Receita. E casos relatados pelo ministro Nunes Marques tiveram impacto sobre previdência e investigações criminais. Nessa matéria diz que uma série especial de matérias mostra decisões emblemáticas de cada ministro, em comemoração ainda aos 37 anos da Constituição de 88. E para a PGR, Núcleo 4 impulsionou instabilidade social que originou tentativa de golpe. Paulo Gonet reiterou pedido de condenação pela comprovada participação dos réus na organização criminosa. E ainda, sustentações das defesas dos réus acusados de golpe prosseguiram na tarde de ontem. E o julgamento foi presencial, com transmissão ao vivo pela TV Justiça e também pelo canal do Supremo. Lembrando que esse julgamento será retomado na próxima terça-feira, dia 21 de outubro. E o Supremo invalida a lei da Bahia que limitava as sanções do Tribunal de Contas a gestores públicos. Por unanimidade, o plenário entendeu que a norma viola a autonomia da Corte de Contas. Na Agência Brasil, Precop. Brasil propõe resposta global a incêndios florestais. Somente em 2024, o país teve 35 milhões de hectares atingidos pelo fogo.
Na economia, lote extra de 1,5 bilhão do abono salarial será pago nesta quarta-feira e os trabalhadores com dados corrigidos serão beneficiados. E BNDES lança plataforma para acompanhar ações do Fundo Clima. Esse equipamento foi apresentado durante a mesa redonda na pré-COP30. Também temos aqui que um acordo encerra a disputa por falhas em monotrilho em São Paulo. E domínio da matemática é instrumento de poder, diz o presidente do INPA. Para Marcelo Viana, a alfabetização matemática é um direito fundamental. Na educação, desafio dos professores a chamar a atenção dos estudantes durante as aulas. A Agência Brasil conversou com profissionais sobre esses desafios. E ainda temos aqui no esporte que Rádio Nacional transmite as emoções de Fortaleza e Vasco e essa partida será válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E prazo para divulgar relatório de transparência salarial acaba hoje. Lei exige igual remuneração entre homens e mulheres na mesma função. Agora um assunto internacional. Temos aqui esta matéria. Aqui diz que Hamas entrega corpos de reféns após Israel ameaçar cortar ajuda. Israel autorizou a entrada de apenas metade dos caminhões em Gaza. E o presidente da COP30 afirmou o seguinte: conseguimos pré-consensos para negociações. Esse evento da pré-COP30 foi um preparatório e terminou ontem, terça-feira, dia 14 de outubro. Sobre meio ambiente, povos da floresta sofrem mais com o clima, diz o líder extrativista. Em evento pré-COP, trabalhadores reivindicam mudanças dos debates. E Brasil lança proposta para quadruplicar combustíveis sustentáveis. Divulgado também nesse evento pré-COP, o compromisso tem adesão de Japão, Itália e também da Índia. Agora um outro destaque, temos aqui que Mega Sena acumula e prêmio principal vai para 40 milhões de reais. E a operação da Polícia Federal mira lavagem de recursos do tráfico com o uso de bets. Foram cumpridos mandados de prisão e apreensão de carros de luxo. Agora, sobre política, temos aqui um destaque para o PNE, que é o Plano Nacional de Educação 2025-2035. Relatório sugere investimento de 7,5% do PIB para a educação. E entre as fontes dos recursos são apontadas verbas do pré-sal. E Moraes manda soltar réu do 8 de janeiro após um erro judicial. Medidas deveriam ser fiscalizadas pela Vara de Execuções Penais. E quadrilha que furtou 775 transformadores é alvo de operação lá no Rio de Janeiro. E o prejuízo é estimado em mais de 800 mil reais. E Padilha visita modelo de hospital inteligente lá na China. E o Brasil quer instalar o modelo em 2027. No esporte, jovem conta com torcida da família e garante prata nos jubes. E Polícia Federal investiga ataques armados contra o povo Pataxó do sul da Bahia. E por último, temos aqui essa matéria que ato pró-Palestina acaba em confronto na Itália antes do jogo de Israel. E os manifestantes pediram que a FIFA expulse o país das competições. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país. Já quero agradecer a você pela sua companhia e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a nossa programação completa. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade.